Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro encontro do projeto Serei Policial Militar. Espero que você esteja gostando do que nós preparamos para você e nós teremos ainda mais um encontro, tá? A nossa quarta aula e será algo especial. Estamos preparando uma surpresa para todos vocês que estão nesse projeto conosco, tá? Eu tenho certeza que se você permanecer, a sua farda, né, o seu tão sonhado, na verdade o seu tão aguardado sonho está muito mais próximo de ser realizado. Maravilha, então pessoal, vamos lá? Eu quero aqui então me apresentar de novo para você que ainda não assistiu essa aula, muito prazer. Meu nome é Lucas Fonseca, aprovado em 5 concursos públicos para as carreiras policiais, 4 deles de nível superior e 1 de nível médio, a própria PM do estado de São Paulo. Mas optei aí em seguir carreira na Polícia Civil, tá bom? Em parceria com o professor Enilson Rocha, né? É um policial federal, também mentor, né, e coach para concursos públicos. Nós preparamos todo esse projeto Eu Serei Policial Militar para você, para te ajudar aí a conquistar a sua tão sonhada farda. Tudo bem? Então siga a gente aí nas redes sociais. Então você pode acompanhar aqui. Deixa eu só liberar minha canetinha aqui, pessoal. Só um minutinho. Que maravilha, ó. Você pode acompanhar aqui as redes sociais do professor Enilson Rocha, tá? E aqui também as redes sociais minha, você pode me acompanhar também através do Instagram do Gerando Aprovados. Maravilha, pessoal. Vamos então aqui ao nosso primeiro tópico. Deixa eu só passar o slide aqui. Maravilha. Hoje nós vamos falar então um pouco, né, nesse terceiro encontro nosso, sobre alguns temas, e o primeiro dele é sobre a pirâmide da aprovação. Para você chegar à sua aprovação, você tem que entender que existem pilares a serem galgados, a serem conquistados, né? Como por exemplo, quando você tem uma boa base de estudos, né? E quando a gente fala em boa base, não é você sair pegando aí diversos materiais de YouTube, né, do Google. Nós sabemos que quando o aluno ele inicia, né, ele sai catando um monte de material e ele não sabe realmente o que de fato aquele material vai agregar na preparação dele. Então ele pega material do professor A, do professor B, C, D ou do X, Y, Z e vai acumulando. Na verdade, quando ele toma conta, assim, né? Ele cai em si, ele está com aquelas pilhas e pilhas e pilhas de estudo, né? Isso não é legal. Você precisa ter uma boa base, mas com um material direcionado, um material que vai te fazer ganhar tempo na sua preparação, tá? Então, o primeiro degrau aqui dessa pirâmide, né? A gente pode se dizer assim, o primeiro degrau seria, então, uma boa base, tá? Você tendo uma boa base, pessoal, automaticamente você vai estar embasado a conquistar o próximo degrau, que são os resumos, tá? Os resumos, pessoal, eles são muito importantes na sua preparação. Você tem que tomar ciência disso. Não adianta você ficar comprando resumos prontos, mapas mentais prontos, sendo que você não produziu aquele material. Porque, na verdade, quando você produz algo que você mesmo construiu ali, quando você tem um resumo que você mesmo produziu, na verdade, você fica mais familiarizado com aquele material. Porque, na verdade, quando você compra um resumo pronto ou mapas mentais prontos, na verdade, a pessoa que criou, ela tem um certo entendimento. Quando ela bate o olho naquele desenho que ela colocou naquele mapa, ela já sabe o que quer dizer. E muitas vezes quem compra não sabe o que aquela pessoa que criou o material quis dizer, colocando aquelas palavras, colocando aqueles desenhos nos mapas mentais. Então, assim, você precisa ter um bom resumo, você precisa ter o teu resumo. Às vezes, quando você está grifando ali um PDF, né, você precisa guardar aqueles grifos. Quando você está assistindo uma aula e está fazendo anotações, você precisa guardar essas anotações, guardar os teus mapas mentais para que você consiga, então, aqui, ó, conquistar o segundo degrau, né, que são resumos nessa pirâmide da aprovação. Perdão. Então, o primeiro degrau, uma boa base. O segundo, bons resumos. O terceiro, você precisa, pessoal, fazer revisão. Você sabia que existem diversos tipos de revisões? Existem revisões espaçadas, né, através de 24 horas, 7 dias, 15 dias, 30 dias. Né? Existem revisões através de flashcard, através de mapas mentais, através de caderno de erros, através do estudo reverso, que é o estudo por questões. Então, assim, existem diversos tipos de você fazer revisão. E quando você tem, então, uma boa base, você construiu uma base sólida, você fez os teus bons resumos, agora você tem que partir para revisão. Porque quando você mais revisar, quanto mais você revisar, mais a sua chance aí de memorizar o conteúdo. Eu costumo falar, né, nós trabalhamos com o método REMA. Olha que legal, ó. O método REMA. O que seria o método REMA? A revisão, tá? Toda revisão
gera memorização, que vai te levar à aprovação. Viu que legal? Toda revisão gera memorização, que vai te levar à aprovação. Então, toda vez que você constantemente faz a sua revisão, automaticamente você está mandando uma mensagem para o teu cérebro que aquele conteúdo e aquele material é muito importante para a sua preparação. Nosso cérebro, como eu disse na aula anterior, ele é muito inteligente e ele identifica aquilo que é importante para você e aquilo que não é importante, aquilo que é descartável. Então, quanto mais você revisar, né, mais chances você vai ter de memorizar o conteúdo e automaticamente aí você vai lidar com a sua aprovação. Maravilha, pessoal? Então, boa base, resumos, a sua revisão, e quanto mais você vai revisar, você vai gerar a memorização, e depois nós temos o último degrau aí, né, o topo da pirâmide ali, que seria as questões. Pessoal, não adianta você fazer o estudo reverso, que é o estudo por questões, o que muita gente faz, deixa eu só ticar aqui, pronto, questões, sendo que você não tem uma boa base. Porque quando você começa estudando pelo estudo reverso, ou seja, pelo estudo por questões, você sempre vai começar a errar muito. E isso vai desmotivar a sua preparação. Então, primeiro você constrói uma base sólida, você constrói os seus resumos, você constrói ali uma rotina de revisão e depois você parte para questões, para simulados, para prova na prática, entendeu? Então, essa pirâmide, se você fazer certinho, passo a passo, galgar aí os passos certinho que nós passamos para você nessa pirâmide de aprovação, eu tenho certeza que você tem tudo, mas tem tudo mesmo para ser o próximo aprovado no teu concurso. Maravilha? O próximo tópico aqui, pessoal, análise do edital. Você precisa fazer uma boa análise do edital. E fazer uma análise do edital inclui alguns pontos, como por exemplo, quais matérias você tem que analisar, na verdade, as matérias de alta pontuação, tá? Porque existem editais que, por exemplo, língua portuguesa, tá? Ó, língua portuguesa. Não liguem para a letra, tá, pessoal? Ó, língua portuguesa. Existem editais que valem 1 ponto, né? As questões elas valem 1 ponto. Tem editais que ela vale 1,5 ponto, tá? Editais que valem 2 pontos, tá bom? Acho que o máximo que tem é 2 pontos, tá? Então, assim, você precisa analisar no seu edital quais matérias têm a pontuação maior. Porque, pessoal, se tem pontuação que vale 2 pontos e pontuação que vale... se tem questões que valem 2 pontos e questões que valem 1 ponto, qual que você vai focar? De 2 pontos. É ali que, que o seu estudo massivo tem que ser intensificado, né? Onde tem a pontuação maior. Então, uma análise do edital, quando você pega o teu edital, você tem que identificar quais matérias de alta pontuação. Próximo passo, quais matérias que eu tenho dificuldade? Pessoal, muitas pessoas, na verdade, muitos candidatos erram fazendo o seguinte, eles pegam o edital, eles pegam as matérias que eles têm mais facilidade e colocam ali sempre, rotineiramente nos seus estudos. Está totalmente errado. Você precisa nivelar o seu estudo. A balança, na verdade, a régua, né, a métrica, ela tem que estar nivelada e não desproporcional. Então, quando você coloca sempre matérias que você tem mais afinidade constantemente e aquelas que você não tem afinidade você deixa de lado, automaticamente você está desequilibrando a balança e você não ficará apto aí a fazer uma boa prova. Tá? Então identifique as matérias que você tem mais dificuldade e as matérias que você tem mais facilidade. Tá? As matérias que você tem mais dificuldade você vai colocar constantemente no teu ciclo de estudos, você vai colocar constantemente nas suas revisões para você fazer revisão com estratégia. E as matérias que você tem facilidade, você já pode trabalhar de forma diferente. Você já pode trabalhar com revisões de 7 dias, né, a cada 15 dias, ou você revisa a cada 15 dias, depois faça uma outra de 30 dias, para o conteúdo ficar sempre rodeando a sua memória, né, o teu cérebro, mas não se esqueça de intensificar. Tá? Tem que intensificar as matérias que você tem mais dificuldade, tá bom? Então analisei as matérias que eu tenho dificuldade, as que eu tenho facilidade, foque nasquelas que você tem dificuldade para você ficar nivelado, tá bom? Para você ficar ali numa régua, para você ficar linear quando você for prestar a tua prova, tá? Você tem que analisar. O meu edital possui teste físico? Você vai ter teste físico? Vem teste físico na sua preparação? Você sabia, pessoal, que hoje nós temos editais com 70% de reprova no TAF? 70% de reprova, tá? E não é brincadeira. Então, às vezes você estudou muito, conseguiu fazer uma boa pontuação na prova objetiva, fez uma redação legal e chega no teste físico você é reprovado.
Por isso, se quando lançar o teu edital, ou você que está estudando no pré-edital, tá? No pré-edital, você viu que tem teste físico, você tem que se preparar. O teste físico, a rotina de exercício físico, ela tem que ser constante, tá? Tem que ser constante aí na sua preparação, tá? Então preste muita atenção nisso. Você tem que fazer o teste físico, você tem que treinar para o TAF, tá bom? O teste de aptidão física. Você tem que analisar também, a minha prova vai ter redação? Pessoal, muitas pessoas conseguem ótimas notas na prova objetiva, cerca de 80% de aproveitamento, mas chega na redação, que ele precisa tirar apenas 50% de aproveitamento, ele tira 40%, ele tira 30%, ele tira 20%, ele tira 10%. Não é brincadeira não, pessoal. Muitos candidatos, eles rebentam na prova, eles vão muito bem na prova objetiva, mas chega na redação, acabam sendo desclassificados. Por quê? Não treina a redação. Não treina a escrita. Então, se tiver redação no teu edital, você tem que focar na redação. Maravilha? E quantos dias falta para a minha prova? Pegou o edital, pessoal? Faça o cálculo do dia. Se você jogar no Google, né, você coloca lá contador de dias, vai aparecer, você coloca a data do edital e a data da sua prova, vai sair a quantidade, para aí sim você montar um plano de ação. Poxa, eu tenho tantos dias até minha prova, eu preciso estudar tantas horas por dia, eu preciso focar nas matérias X, Y, Z, porque eu tenho dificuldade. Então, através da quantidade de dias para a tua prova, você consegue montar ali um planejamento e um plano de ação, tá bom? Então, faça essa análise do edital quando você pegá-lo, né? Então, matérias de alta pontuação você precisa identificar, as matérias que você tem dificuldade para você intensificar, as matérias que você tem facilidade para você não precisar ficar revendo tanto, se tem teste físico para você treinar, redação para você treinar a sua discursiva e quantos dias falta para a prova para você ter um planejamento efetivo. Maravilha? Próximo. E quais matérias então, Lucas, eu devo iniciar? Pessoal, eu elenquei aqui 4 matérias básicas, ó, matérias básicas, tá? Básicas para todo o edital. Todo o edital, na verdade, eu vou colocar aqui, ó, para toda, opa, aqui, ó, para toda, eita, pera aí, e canetinha agora, pera aí, pessoal, acontece, hein? Quem sabe faz ao vivo, hein? Aí, que achei, aqui, ó, para toda prova policial, principalmente da PM, tá? Então, matérias básicas para toda a prova policial, especificamente da Polícia Militar. Você tem que estar muito afiado em língua portuguesa. Você tem que estar muito afiado em informática. Você tem que estar muito afiado em raciocínio lógico, matemático. E aqui eu incluo as 2 matérias, raciocínio lógico e matemática. Matemática, quando eu falo, é equação do primeiro e segundo grau, porcentagem, regra de 3 simples e composta. Você tem que dominar esses assuntos, porque rotineiramente cai nas provas da Polícia Militar, tá? E direito constitucional. Mas presta atenção aqui na língua portuguesa, tá? Em direito constitucional. Quero dar um adendo aqui nessas 2 matérias. Língua portuguesa, pessoal, é a matéria que separa os homens dos meninos. Muitas pessoas amam estudar direito. Muitas pessoas até podem falar que não gostam de raciocínio lógico, mas quando ela aprende a estudar, fica algo gostoso. E muitas pessoas, acreditem, iniciam a prova pelo raciocínio lógico, né, e pela matemática, porque gostaram, aprenderam a gostar e criaram facilidade com esse tema, tá? Então a língua portuguesa, ela separa ali os homens dos meninos. Então muitas pessoas vão bem nas matérias de direito, né? Pode ser informática também, muitos vão bem, mas deixam a desejar em português. Às vezes vem 20 questões, vão pegar um edital aí de 20 questões com peso 2, são 40 pontos em jogo e a pessoa só acerta 10, ou seja, 50%, né? Se ela acertou 10, valendo 2 pontos, ela fez 20 pontos de 40. 50% é baixo, pessoal, para quem quer ficar na cabeça ali do edital, né? Na cabeça da nota de corte. Então, a língua portuguesa deu uma atenção especial que essa matéria separa os homens dos meninos. E o direito constitucional, pessoal, o nosso direito constitucional, a nossa Carta Magna, é a mãe de todos os demais, as demais ramificações do direito, seja do direito penal, processo penal, direito administrativo. O direito constitucional, principalmente o artigo 5º, você tem que dominar, porque é através do direito constitucional que você vai conseguir ali trilhar uma estratégia também para as outras matérias relacionadas ao direito, tá bom? Então, assim, foque muito em português, esteja afiado em português, tá? E direito constitucional, que é a matéria-mãe de todas as ramificações do direito, tá? Então, essas 4 matérias eu separei para você: português, na verdade, língua portuguesa, informática, raciocínio lógico matemático e direito constitucional. Se você não sabe qual edital você vai fazer,
comece por essa base. Esteja embasado com esses assuntos que eu tenho certeza que a sua aprovação vai chegar. Maravilha, pessoal? E é isso aí. Eu tenho certeza que você será o próximo aprovado, a próxima aprovada, tá bom? Se você permanecer, você precisa colocar na tua cabeça: eu irei permanecer. Tem uma frase que eu gosto muito que fala que a disciplina é a famosa frase chora, mas faz. Muitas vezes você não vai querer fazer nada, você não vai querer estudar, não vai querer fazer questão, não vai querer fazer simulado, mas a sua disciplina, por você ser uma pessoa disciplinada, mesmo chorando, sangrando, você vai fazer. Porque isso vai determinar se você será um aprovado ou um reprovado lá na frente. Eu tenho certeza que você quer conquistar a sua farda e você será o próximo aprovado. Maravilha, pessoal? Chora, mas faz. Isso é disciplina. Um forte abraço, fiquem com Deus e fiquem ligados então na nossa próxima aula, o nosso quarto encontro, que eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas aí na sua preparação. Fiquem com Deus, um forte abraço, até mais. Tchau, tchau.